Olá, meu nome é Lucas e hoje eu vou dar uma videoaula sobre a formação da Terra, né? Bom, vamos começar logo, chega de enrolações, né? Assim, há 5 bilhões de anos atrás não existia quase nada. Já existia o universo e existia o Sol também. Só que não existia mais nada, não existia nada. E aí, né, tinha só poeira e rocha. E essas rochas foram se atraindo uma na outra, batendo, aí chegava uma maior que atraía as outras menores, e batia, bateu, pronto, e formou uma rocha gigante, que é o nosso planeta Terra. Só que, né, a Terra só tinha lava, era uma esfera gigante de lava, oceano infinito de lava, né? E aí, se a gente chegasse perto, em segundos a gente seria sufocado e queimado. Então não daria meio certo viver ali por enquanto. E aí, né, os meteoros caindo e tal na Terra, chegou um planeta no rolê. Um planeta chamado Theia. Né? Theia, ela mais ou menos do tamanho de Marte. Né? Theia estava aqui a Terra. E a Theia mais ou menos pequena e a Terra grande, Theia se chocou com a Terra. E isso não é um meteoro, não, isso é um planeta recém-formado, um planeta jovem que colidiu com a Terra. E aí, né, grande parte de Theia ficou na Terra, se juntou à Terra, e a Terra ficou maior. Só que os destroços, né, as rochas, né, dos planetas, tanto da Terra quanto de Theia, que era um planeta rochoso, né, porque colidiu, né? Colidiu-se com a Terra. Então, os destroços, as rochas, mini rochas. Essas mini rochas, elas voaram para o espaço. Só que viraram um anel de poeira e rochas que circulava a Terra. E outra parte dessas rochas formaram uma esfera gigante, né? Não tão gigante, muito menor que Theia, né? E que a Terra também. E essa esfera, ela circulava no anel, né? Circulava em volta da Terra. E essa esfera se chama Lua. Estamos presenciando o nascimento da Lua, né? Aí tudo bem, só que a Lua estava muito perto. A Lua estava muito perto. Só 22 mil quilômetros de distância, né, para a Terra. E agora tem 400 mil quilômetros, né? E aí ela só tinha 22 mil, né? E com o passar do tempo, começou a cair outra chuva de meteoros. Só que esses meteoros, dentro deles, tinham grãos, não é grão, micropartículas que parecem com sal, que a gente coloca na nossa batata frita, né? Parece, mas não é. Mas dentro dessa partícula existia água. Micropartículas de água que dentro desses meteoros foram bombardeando a Terra, né, por milhões de anos. Isso resultou, né, nos oceanos, a Terra cheia de água, né, para dar e vender. Então a água que a gente bebe hoje tem bilhões de anos, né? Nossa, né, pré-histórica a água, né? E aí, né, com o bombardeamento, temos água. Só que as marés eram muito grandes. Por quê? Porque a Lua estava muito perto. A Lua estava muito perto, então existiam ondas gigantes, ventos ultra rápidos, né? E aí, né, a Lua foi se afastando da Terra, causando mais tranquilidade nas marés, né? E aí, outra chuva de meteoros. Meteoros. Mais chuva de meteoros. Esses meteoros caíam e eles tinham CO2. E esses meteoros, eles liberavam, quando no fundo do mar, eles liberavam minerais, né? E dentre esses minerais, os aminoácidos. Os aminoácidos foram lá, no fundo do mar. E isso aí, a água penetrava, né, pela terra, né, pelas rochas. E lá no fundo do mar existiam
chaminés, uns tubos gigantes assim, gigantes não, assim, desse tamanho assim, para cima, apontando pro céu, né? Só que no fundo do mar, né? E essas chaminés liberavam um tipo de fumaça, não é fumaça, né? Não é fumaça, mas parece fumaça. E dentro dessa fumaça que liberavam, existiam o que? Bactérias unicelulares, né? Essas bactérias, né, unicelulares foram as primeiras formas de vida do planeta Terra. Olha aí a vida do planeta Terra aí, ó. Olha aí, ó, você que não sabia qual era aí, ó. Tem que saber, hein? Tem que saber. Pronto. Aí, né, essas bactérias unicelulares não se juntavam, não faziam nada, né? Agora vamos passar um pouco os anos, né? Com o passar do tempo, né, essas bactérias se juntaram e formaram uma espécie de cogumelo, assim, ó. Mais ou menos assim, parecida com uma planta, mas não é uma planta. É tipo um cogumelo, uma rocha gigante. Essas rochas eram um acúmulo dessas bactérias juntas, né? Que o nome dessa colônia se chamava estromatólito. Os estromatólitos, eles transformavam CO2 e água em glicose. E nesses estromatólitos, né? Esses estromatólitos liberavam bolhas. E essas bolhas tinham um gás nessas bolhas. E o gás se chama oxigênio. Olha aí, ó. Estromatólitos foram muito importantes, viu? Muito importante, né? E aí os estromatólitos, nossa, milhões de anos os estromatólitos ficaram assim no mundo, né? Ficaram e tipo, ajudaram muito oxigênio assim, muito oxigênio pra cima, né? Pra terra, tudo, oxigênio, né? E aí, né? Do nada, né? As placas tectônicas, elas começaram a tremer, né? Tremeram e tal, né? Elas começaram a tremer e aí começaram a se movimentar, né? As rochas lá, as ilhas vulcânicas que já existiam, ó, faz tempo. E começou a se juntarem, formando um supercontinente chamado Rodinia. Esse supercontinente ficou, né, lá. E aí, né, os estromatólitos os estromatólitos ainda estavam lá tranquilamente, né? Só que aí a Terra ficou muito gelada. E aí os cientistas, né, chamam essa época de Terra Bola de Neve, porque a Terra ficou completamente congelada, vamos dizer assim, cheia de gelo e neve, né? E era ruim porque a luz do sol batia e refletia. Isso é que é ruim, entendeu? Isso aqui é ruim, né? E aí, tipo, ficou nada, tá ligado? Tipo, não tinha nada. Só tinha neve. Só que um dia tinha que acabar, né? E aí a temperatura começou a subir e derreteu, né? A neve, né? E aí, quando você ia pro fundo do mar ali, você viu que já tinha avançado muito os estromatólitos. Agora eram mais de uma bactéria, né? Formaram os primeiros bichos, né? Primeiro os trilobitas, que parente dos insetos, ele era gigante. O trilobita era desse tamanho, trilobita gigante, né? Tinha também um monstro marinho, né, que devorava assim os trilobitas, que era o Anomalocaris. Ele tinha 60 centímetros de comprimento, né? Não é tão grande, mas né, um bicho, né? Vamos falando de um bicho. E ele tinha 60 centímetros de comprimento, né? O Anomalocaris era o rei dali, né? E nessas colônias existiam pequenos, como se eu posso dizer, lesmas, né, marinhos, que eles faziam assim, pequenininhos, 5 centímetros de comprimento. E esses se chamavam os picaias. Os picaias foram os primeiros animais, vamos dizer assim, que
possuíam coluna vertebral. Né? Eles andavam assim, certo? E eles tinham a primeira coluna vertebral, certo? Indo para cima, né, na Terra, né, não existia vida. Por quê? Porque a radiação era muito grande. A radiação era muito grande. E aí, não dava, velho, não dava. Não dava para viver lá, porque era muito calor, muito calor. E não tinha nenhuma proteção da Terra. Foi aí que a radiação solar, né, se encontrou com oxigênio, formando um gás chamado ozônio, que ao longo do tempo foi cobrindo a Terra, né, formando uma camada de ozônio, né, e aí os bichos poderiam, né, ir para a Terra. E aí tinha um bichinho chamado Tiktaalik, né, parecido com um jacaré, né, ele vivia no mar, só que ele foi descobrindo a Terra e ele foi marcando território na Terra, que já tinha sua vegetação por causa da camada de ozônio, né, que foi crescendo a vegetação, né, e, né, o Tiktaalik, ele foi indo para a Terra e marcou o território lá. Seu território era agora a Terra, certo? E aí, né, aí só tinha vegetação perto do rio ou do mar, né? E aí as sementes dessas árvores, elas com o vento, elas iam para longe das áreas que tinham água. E aí essas árvores, né, cresceram sem precisar de água, já tinha oxigênio nelas. E aí começou, né, a evoluir os animais.